Olá, agora a gente tá um sábado, hoje é sábado, dia 23. Tá um céu meio nublado, eu ainda descobri que eu tô com um negócio no olho. O que me trouxe pra fazer esse vídeo foi justamente um sonho que eu tive. E vamos contar. Nesse sonho, eu ia pra um restaurante com os familiares, a gente pedia sei lá, uma comida normal e vinha uma porção de arroz. Aí vinha um pote pequeno, que eu acho que cabia 2 colheres de arroz ali dentro. E a gente olhava e ficava, poxa, o pote é pequeno, quase não tem né, o pote é pequeno, vamos pedir um maior. Aí a gente foi pedir um pote maior, pote considerável. E só que o Bel é quando esse pote veio, ele só tinha a mesma quantidade de arroz que tinha no pote pequeno. E quando a gente viu aquela gente, oxe, peraí, tá errado, aí vamos pedir o maior que tem, o maior pote de arroz que tiver, a maior porção de arroz que tiver, porque a gente pediu, o primeiro veio um pote pequeno, cheio de arroz, a gente depois pediu um maior, que só tinha tipo umas 2 colheres de arroz, aí a gente pediu um maior ainda, e quando veio, tinha a mesma quantidade do outro pote. E a gente parou assim, foi quando eu acordei, eu me despertei. E o que eu acho interessante desse sonho é que não importava o tamanho do pote, que aos nossos olhos um pote era maior do que o outro, aos nossos olhos tinha um pote que se destacava mais entre os outros, só que o que realmente importava não era o tamanho do pote, mas o que ele carregava. Tanto é que no primeiro pote pequeno estava cheio de arroz e nos outros, que eram potes maiores, estavam vazios. Às vezes a gente fica buscando pessoas grandes e tipo, às vezes só são representações e às vezes pessoas vazias, e que não importa é o carro em que ela esteja, mas sim o que ela carrega. Às vezes a gente tem esse complexo de se olhar e achar que a gente é tão pequeno, mas não importa o nosso tamanho. Porque Deus ele nunca vai olhar para você com o tamanho que você está agora. Ele sempre vai olhar para você com o tamanho que Ele já sonhou para a sua vida. Às vezes você está parado e fala, Deus, como é que eu vou viver determinada coisa se eu sou tão pequeno hoje? Como é que eu vou acessar os seus sonhos? Como é que eu vou dar os passos de fé no futuro se hoje eu sou tão pequeno? Mas não importa o pequeno, sabe? Mas o que você carrega. Às vezes a gente também pede para crescer muito, mas o que a gente carrega não é condizente. A gente precisa passar por um processo. Você não pode pedir mais espaço se você nem se enche com o que você já está. A gente é semelhante a esse vaso pequeno. Conforme a gente vai crescendo, que a gente vai sendo moldado por Cristo, a gente vai ficando cada vez mais encorpado, vai encorpando mais o vaso, mas a gente precisa se encher da palavra para que a gente não seja semelhante ao maior pote de arroz, que só era grande, mas estava vazio. Aí a gente olhava para o médio, era grande, mas estava vazio. E quando a gente olhava para o menor que tinha, estava cheio. A gente, eita, Natan, mas se a gente levar em consideração o arroz, é a mesma coisa que você chegar para me falar, mas se a gente olhar para o lado físico, mas quando a gente olha para o lado espiritual, a gente tem 3 potes. Um tá cheio e 2 estão vazios. Não sei como eu posso falar esse negócio, mas 2 estão vazios. A gente precisa viver buscando, a gente precisa ter esses momentos de santidade. Tem um negócio que eu costumo falar que é o papa-cargo, que são aquelas pessoas que ficam buscando cargo, vivem buscando liderança, mas não buscam a Deus. O resto se torna resto, cara. Se Deus ele sonhou algo para sua vida, não se preocupe, vai acontecer. Que o seu desejo não seja Deus, me leve logo, mas que o seu desejo seja Deus, me aperfeiçoa. Deus, que eu possa ficar mais parecido com Cristo Jesus. Porque se eu ficar com os olhos no destino, eu vou ser semelhante às pessoas que viviam no deserto, as pessoas, o povo de Deus que estava indo para Canaã, fitavam seus olhos na terra prometida, fitavam na promessa de Deus, mas não viviam o processo.
não estavam aproveitando esse momento em que Deus estava colocando para eles no deserto. Ficavam tão presos à promessa que Deus fez, dizendo, não, vocês vão para uma terra prometida, onde emana leite e mel, e não viam que onde eles estavam tinha coluna de fogo, uma sombra que passava assim, cobrir eles, maná caía do céu, os calçados cresciam, não se envelheciam. Então essas pessoas ficavam tão preocupadas com o que ia acontecer, que não viviam o que estava acontecendo. O maior problema são pessoas que ficam olhando tanto o futuro, que quando Deus encontra o nosso presente, a gente está ausente, a gente não está aqui agora. É quando Deus ele chega, vai conversar com você, mas você não está presente, você está lá no futuro. E quando chegar lá no futuro, você não viveu o processo. E às vezes você se frustra e você fica, caramba, mas por que não aconteceu? Não aconteceu porque você não se preocupou em viver o processo. A gente precisa passar por esse momento, a gente precisa viver cada vez mais e mais com Cristo. Ah, mas eu quero isso na minha vida. Busque a Cristo. Não busca a Cristo como se fosse uma moeda de troca, como se fosse um caixa eletrônico, que você coloca o seu cartão e sai o que você quer, você vai. Não torne Jesus como um meio para você conquistar as suas coisas, mas torne ele como meio e o fim para todas as coisas. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vive ele, é quando a gente vai começando a ficar preparado para as coisas. Eu não preciso chegar a receber as promessas que Deus deu para a minha vida e eu ficar parado pensando, não, beleza, agora deixa eu só olhar para lá. Ah, nada mais é que importa, o que importa é o que está lá na frente. Não. Às vezes Deus quer usar você para algo grande, gigantesco amanhã. Mas Ele também quer usar você hoje, Ele também quer tocar em você hoje para alguma coisa que às vezes não faz nem sentido. Digamos que você tem um chamado missionário para as nações e você fica tão empolgado para isso e às vezes o Espírito Santo chega para você querendo encontrar você presente para falar, olha, vai ali na esquina, vai ter uma pessoa parada e você tá tão preocupado que, não, eu vou anunciar o evangelho entre as nações, então não é aqui agora, é nações, é para lá, vamos focar para lá. Mas às vezes ele quer usar você aqui, ele quer usar você agora, nesse momento aqui. E esse é o maior mal. É de fato ele chegar e nos encontrar ausente. É semelhante ao menor pote que a gente precisa ser. Onde vai confundir todo mundo, as pessoas vão olhar pra gente. É como, caramba, a gente é tipo a escória. As pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, cara, você é o menor, tem tanta gente maior que você. E eu sei, vai ter gente maior do que eu. E eu tenho a plena convicção de que tem gente maior do que eu. Mas o que vai me diferenciar de qualquer outra pessoa, ou nos diferenciar de qualquer outra pessoa, é o que a gente carrega. Porque pode ter pessoas gigantes. Vão ter pessoas maiores e melhores do que você. Não ache que você vai ser o melhor de todos, mas o que vai diferenciar é o que você carrega, que é a melhor coisa de todos. O que você carrega, porque nunca se tratou de você. E às vezes você erra no momento em que você pensa por um segundo que o que você faz é por mérito seu. E nunca será por mérito seu, sempre vai ser por Cristo. É tudo dele, por ele, para ele. Então por isso que a gente precisa também ser semelhante a esse menor pote. Não comparado com a visão humana, que não, é a mesma porção de todos os outros, mas olhando no âmbito espiritual, em que dos outros é o único que está cheio, e é o único que confunde, porque a gente na mesa tinha pedido a porção, achando estranho pedir uma maior, que estava vazia, pediu uma maior ainda que estava vazia, e não deu crédito para a menor que estava cheia, porque às vezes a gente tem esse preconceito de não querer ouvir de certas pessoas, porque a gente se eu estiver orando, se eu for falar com Deus, eu dizer, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo através do pastor, Deus, quero que o Senhor fale comigo através de um sinal, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma visão, Deus, me dê uma coisa grande. Por que a gente não simplesmente sente e fala, Deus, fala comigo da forma que o Senhor quiser, a ponto de que eu compreenda a sua voz, a ponto de que eu compreenda como o Senhor quer falar comigo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio. A gente precisa recorrer a Cristo Jesus antes de qualquer outra coisa.
Você não vai viver se você não buscar a Cristo. Pode ser pesado, mas é. Como é que você pretende viver um sonho de Deus se você não pensou por um segundo em colocar Deus nos planos? Se você por um segundo não pensou em querer passar o processo? Se você negligencia o processo? Se você para e fala, cara, não, quero viver um negócio lá na frente, mas não quero passar o processo. Eu sei que eu vou viver mesmo, a promessa foi lançada, eu não vou me esforçar agora, porque lá na frente vai acontecer, beleza. Mas a gente também tem que ter a noção de que o que cabe a Deus fazer, Ele faz, mas tem coisas que o homem precisa fazer. Você precisa se posicionar. Você precisa buscar. A melhor coisa, isso eu vi no Instagram, é quando você olha, quando você está olhando uma pessoa que foi exaltada, assim, quando você olha para uma pessoa que está vivendo grandes coisas com Deus, mas você não sabe quantas vezes ela orou, quantas vezes ela buscou, quantas horas, quantas noites ela parou, em quantos momentos do dia dela ela parou para falar, Deus, eu preciso de você, porque sem você nada eu sou. E a gente costuma olhar apenas as conquistas, mas não consegue entender o processo que aquelas pessoas viveram. Então faça o seguinte, busca. O que você tem com Deus é seu e dele, mas busca, viva esse processo. Eu vivo o meu todos os dias. E a gente vem vivendo um processo diferente. A gente vai viver um processo pro resto da vida. Mas a gente não pode desanimar. Essa palavra é para que você não desanime. Porque se fosse tratar de você, a gente estaria perdido. Sinto lhe informar. Se fosse tratar de mim, a minha própria vida, eu estava perdido. Eu não tinha direção. Ia ser sem rumo. A minha sorte, e muito obrigado, Jesus, é que sempre vai depender de Cristo. E para mim tá perfeito. Foi Ele que sonhou, foi Ele que colocou os processos. E agora eu vou viver esses processos, eu vou me posicionar para vivê-los. É isso que a gente tem que fazer também. Ainda bem que tudo sempre foi por Ele e para Ele. É por isso que viver esse evangelho é a melhor coisa que existe. Para viver os sonhos de Deus, preciso passar por um processo. Preciso me encher dele. E daí se as pessoas não olharem para você com olhos do pote grande? Deus, Ele vê o que você carrega. E você tem que entender quem você é e o que você carrega. Porque o que você carrega mudou uma história, mudou a nossa vida. O que você carrega. Deus é muito bom. Então, vejo vocês numa próxima. Que essa palavra possa entrar no coração de vocês. Tchau, falou.